A editora Plug Me apresenta O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, um livro original da editora Agir. Leitura Tiago Fragoso. Dedicatória. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Entretanto, tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Léon Vert, quando ele era criança. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que é que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias, abertas ou fechadas, e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças estar a toda hora explicando. Tive então que escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão versátil. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor
e como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto. Era, para mim, questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: Por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Olhava para essa aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a milhas e milhas de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente falar, perguntei-lhe: Mas que fazes aqui? E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a milhas e milhas de todos os lugares habitados em perigo de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, um pouco mal-humorado, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: Não tem importância. Desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso de ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: Não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. O meu amigo sorriu paciente. Bem vês que isto não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Esse aí é muito velho. Quero um carneiro que viva há muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o desenho e arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. Fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci, um dia, o Pequeno Príncipe. Três. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, perguntou-me: Que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou meio assustado: Como?
Tu caíste do céu? Sim, respondi humildemente. Ah, isto é engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida, acrescentou. Então tu também vens do céu. De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério da sua origem e perguntei repentinamente. Tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça observando o meu avião. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando seu tesouro. Imaginem como eu ficara intrigado com aquela simples menção sobre os outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu. O bom é que a caixa que me deste poderá, de noite, servir de casa para ele. Sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha! Mas se tu não o amarras, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei. Por aí, andando sempre em frente. Então o Pequeno Príncipe disse, muito sério. Não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda. Quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir muito longe. Eu aprendera assim uma segunda coisa, importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta, num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca, qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam, qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam, que beleza! Assim, se a gente lhes disser, a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro.
quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito tolerantes com as pessoas grandes. Mas, com certeza para nós, que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado esta história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa além das jiboias fechadas e abertas aos 6 anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais parecidos que puder. Mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver carneiro através de caixa. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer, no 3º dia, o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Portanto, eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que, mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas, sabiamente, observou em seguida. Os baobás, antes de crescer, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Bem, vejamos. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então, ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dele, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o.
E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia, aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em protelar um trabalho, mas, quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem 3 arbustos. E, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perdesse num asteroide que, ao menos uma vez, abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Ah, Pequeno Príncipe, assim eu comecei a compreender pouco a pouco os segredos da tua triste vidinha. Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do 4º dia: gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me: eu sempre imagino estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E assim, contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia, eu vi o sol se pôr 43 vezes. E logo depois acrescentaste: quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia em que contemplaste os 43? Mas o príncipezinho não respondeu. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do Pequeno Príncipe foi-me revelado. Perguntou-me sem rodeios, como se fora o resultado de uma longa reflexão: um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores que tenham espinhos? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois minha pane estava começando a parecer muito grave e a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais renunciava a uma pergunta uma vez que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Mas, após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito! As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com seus espinhos.
Não respondi. Naquele instante eu pensava, se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele me olhou surpreso. Coisas sérias? Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que lhe parecia ser muito feio. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou, implacável. Tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento seus cabelos dourados. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete, como tu, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode destruir num só golpe, sem saber o que faz, isto não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele como se todas as estrelas repentinamente se apagassem. E isto não tem importância. Não pôde dizer mais nada. Imediatamente se pôs a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia, a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma mordaça para o carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu não sabia mais o que dizer. Sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas. Logo, aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde. E o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer, e na sua extremidade começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar sua beleza no seu verde aposento. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Ah, sim! Sua misteriosa toilette, portanto, demorara alguns dias. E eis que numa manhã, justamente à hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparara com tanto esmero,
disse bocejando. Eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! É verdade. E nasci ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta. Mas ela era tão envolvente. Creio que é hora do café da manhã. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, aguou a flor. Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: Os tigres, eles podem aparecer com suas garras. Não há tigres no meu planeta. Além disso, tigres não comem ervas. Não sou uma erva. Perdoa-me. Não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, por acaso, um paravento? Horror das correntes de ar. Isso não é bom para uma planta. É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sob uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada confortável. De onde eu venho... De repente, calou-se. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por se ter sido surpreendida com uma mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes e, para fazê-lo sentir-se culpado, pediu: E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas... Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso. Assim o príncipezinho, apesar da sinceridade do seu amor, logo começara a duvidar dela. Levara a sério palavras sem importância, e isto o fez sentir-se muito infeliz. Não devia tê-la escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Basta admirá-las, sentir seu aroma. A minha perfumava todo o meu planeta, mas eu não sabia como desfrutá-la. Aquela história das garras, que tanto me irritara, devia ter me enternecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas palavras. Ela exalava perfume e me alegrava. Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias. Mas eu era jovem demais para saber amá-la. Nove. Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem, revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía 2 vulcões em atividade, e era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Revolveu também o extinto. Se são bem resolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Aqui na Terra, nós somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de baobás. Ele pensava em nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu. Mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não podia compreender essa delicadeza. É claro
claro que eu te amo. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga esta redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... Preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir. Então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Dez. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los, para desta forma ter uma atividade e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, embora majestoso. Oh, eis um súdito! Exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor. Disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Assim eu não consigo... Disse o pequeno príncipe enrubescido. Então eu te ordeno, ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado, porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse... Costumava dizer. Que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes. Respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues. Majestade, sobre quem é que reinais? Sobre tudo. Respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou o seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida.
Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o Pequeno Príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir não a 43, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste ao pensar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós? Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o Pequeno Príncipe que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito. Teu pôr do sol tu o terás. Eu o exigirei. Mas eu esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um enorme calendário. Será lá por volta de 7h40 esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Sentia falta de seu pôr do sol. E depois, já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada que fazer aqui. Vou prosseguir minha viagem. Não partas. Retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas. Eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho. Não tenho espaço para uma carruagem. E andar cansa-me muito. Mas eu já vi. Disse o Pequeno Príncipe, que se inclinou para dar uma olhadela no outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim próprio em qualquer lugar. Não preciso, para isso, ficar morando aqui. Eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim, a vida dele dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás sempre, para poupá-lo, pois só temos um. Eu não gosto de condenar à morte e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o príncipezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não dissesse nada, o príncipe hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador. Apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o Pequeno Príncipe durante a viagem.
11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Um admirador vem visitar-me, exclamou à distância o vaidoso. Mal avistar o príncipezinho, porque para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. Bom dia. Tu tens um chapéu engraçado. É para agradecer. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. Ah, é? Bate tuas mãos, uma na outra. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse para si próprio, e recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo. E para o chapéu cair, o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e o mais inteligente de todo o planeta. Mas só tu moras no teu planeta. Dá-me esse prazer. Admira-me assim mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho dando de ombros. Mas de que te serve isso? E o pequeno príncipe foi-se embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando sua viagem. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas deixou o príncipezinho mergulhado numa profunda tristeza. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com ar triste. Por que é que bebes? Para esquecer. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena dele. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o príncipe, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas, dizia para si mesmo, durante a viagem. O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do pequeno príncipe. Bom dia. O teu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15, bom dia, 15 e 7, 22, 22 e 6, 28, não tenho tempo para acendê-lo de novo, 26 e 5, 31, ufa, são 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? 501 milhões de... Eu não sei mais, tenho tanto trabalho, sou um sujeito sério, não me preocupo com futilidades. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida renunciara a uma pergunta uma vez que a tivesse feito. O empresário levantou a cabeça. Há 54 anos habito este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro que veio não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma.
A segunda foi há 11 anos, quando tive uma crise de reumatismo. Por falta de exercício. Não tenho tempo para passear, sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões... Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, essas coisinhas que brilham. Vagalumes? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou uma pessoa séria, não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E que fazes com essas estrelas? O que faço com elas? Sim. Nada, eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem, eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como o bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Eu não sei, de ninguém. Logo, são minhas, porque pensei nisso primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tu a registras, ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade. E que fazes tu com elas? Eu as administro, eu as conto e reconto. É complicado, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. Que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel o número de estrelas que possuo. Depois, tranco o papel à chave numa gaveta. Só isso? Isso basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bastante poético, mas sem muita utilidade. O pequeno príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Eu possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta. E o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia para si durante a viagem. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha o espaço suficiente para um lampião e para o acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviriam no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo, talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que o empresário, que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando o apaga, porém, faz adormecer a estrela ou a flor. É um belo trabalho, e sendo belo, tem sua utilidade.
Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor. Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento. Bom dia. Qual é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de acendê-lo de novo? É o regulamento. Eu não compreendo. Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a testa num lenço de losangos vermelhos. Eu executo uma tarefa terrível. No passado era mais sensato. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda a noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou. Aí é que está o problema. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então? Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais 1 segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado. Os dias aqui duram 1 minuto. Não é nada engraçado. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O pequeno príncipe respeitou e gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pores do sol que ele mesmo provocava, apenas recuando sua cadeira. Quis ajudar seu amigo. Sabes, conheço uma maneira de descansares quando quiseres. Eu sempre quero descansar. Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes com 3 passos contorná-lo. Basta andares bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando desejares descansar, tu caminharás, e o dia durará o tempo que quiseres. Isso não adianta muito. O que eu mais gosto na vida é de dormir. Então não há solução. Não há solução. Bom dia. E apagou o lampião. Esse aí, pensou o príncipezinho ao prosseguir a viagem para mais longe, esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, o empresário. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou lamentando e completou. Era o único com quem eu poderia ter feito amizade. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para 2. O que o pequeno príncipe não ousava admitir é que lamentava partir desse planeta abençoado com 1440 pores do sol a cada 24 horas. O 6º planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes. Ora, vejam, eis um explorador! Exclamou ele logo que avistou o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa meio ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Que livro é esse? Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo. Que é um geógrafo? É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isto é bem interessante. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Não sei te dizer. Ah... O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer. E cidades? E rios? E desertos? Também não sei te dizer. Disse o geógrafo pela 3ª vez. Mas o senhor é geógrafo. É verdade.
Mas não sou explorador. Faltam-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Por quê? Porque os bêbados veem em dobro. Então o geógrafo anotaria